Você vai sair desse vídeo aqui sendo um programador melhor do que quando você entrou, porque nesse vídeo a gente vai fazer uma parada que a maioria dos vídeos de programação no YouTube não vai fazer. A maioria dos vídeos de programação no YouTube vai te mostrar a teoria e quando te mostrar a prática vai ser uma prática boba que nem é aplicada no mundo real. Nesse vídeo aqui a gente vai aplicar o princípio das 5 linhas de código, que eu vou já explicar o que é, para resolver um problema de um código do mundo real, não um código teoria, não um código de exemplo. A gente vai fazer isso usando o princípio das 5 linhas de código, que é basicamente um jeito de refatorar o código. A gente vai sair desse código aí que está aí na esquerda e chegar no código da direita. E aí a gente vai passar por como contar linhas de um código, não é tão óbvio quanto parece, o que esse código aí está fazendo, enfim, por aí vai. Antes disso eu quero mostrar a serventia desse princípio. É basicamente um jeito de deixar o código mais legível e deixar ele de acordo com o SRP, que é o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única, que basicamente diz que cada função do seu código deve fazer apenas uma única coisa. E isso tem a ver com refatoração de código. Então, se você quer deixar seu código melhor, mais fácil de manter, mais fácil de você ler o que está nele, você deveria seguir esse princípio aqui. E o que ele diz é que basicamente uma função não deve ter mais do que 5 linhas. Isso é o que diz o princípio das 5 linhas, é bem óbvio. Então você vai ter que dar um jeito de pegar uma função como aquela que a gente tinha no começo e fazer com que ela tenha no máximo 5 linhas. A ideia para esse vídeo aqui surgiu lá do meu Instagram, numa conversa que a gente teve nos stories. Então se você quiser participar dessas conversas, talvez até aparecer num vídeo aqui, segue lá no Instagram, tá aí na descrição, ok? Bom, a gente tem aqui aquele código inicial. Como eu falei, ele é um código que tem mais de 5 linhas. Antes da gente entender o que é que ele faz, vamos contar as linhas, vamos ver como é que a gente conta linhas de um código, né? Bom, para a gente contar linhas, a gente vai considerar que todo comando do nosso código é uma linha. Então, por exemplo, isso aqui termina num ponto e vírgula, é uma linha, certo? Isso aqui, por si só, não é um comando. Para isso ser um comando, eu tenho que chegar até o ponto e vírgula. E quando eu chego no ponto e vírgula é que eu conto isso como uma linha. Então aqui da linha 8 até a linha 12 é que eu conto uma única linha do meu código, ok? Então até aqui a gente contou duas linhas. Aqui é uma condicional, então é um comando completo. Eu tenho uma terceira linha aqui. Bem aqui embaixo dele eu tenho mais um comando completo. Então eu tenho 4 linhas, 5 linhas com isso aqui, certo? Isso aqui tudo eu estou construindo um objeto no JavaScript. Isso aqui poderia estar em uma única linha, eu só separei em várias linhas, então isso aqui é mais uma linha, 6, olha o ponto e vírgula lá no final. Isso aqui é mais uma linha, 7, mais uma linha aqui, esse return 8, e assim vai. Se eu não me engano, isso aqui tem umas 11 linhas. Eu não vou contar linha por linha aqui para não gastar tempo, você pode pausar e contar seguindo essas regras. Mas basicamente uma linha não é uma linha de arquivo, uma linha é um comando de código que termina em ponto e vírgula ou que é um comando completo, como por exemplo esse try ou esse if aqui, ok? Bom, agora que a gente já entendeu como é que conta linhas, vamos ver o que esse código faz. Isso aqui é uma rota da API do Next.js, tá? Basicamente o que ela vai fazer é pegar a nossa request como JSON, tentar parsear ela ou formatar ela de acordo com o que a gente espera e se ele não conseguir, na verdade a gente retorna um erro, se ele conseguir a gente insere uma parada no banco de dados, que é o que vem no corpo dessa requisição, ok? E aí a gente retorna sucesso, mas caso dê algum erro, a gente printa no console, a gente loga no console o erro e retorna um erro. Bom, vamos abrir aqui o Insomnia e ver o que dá, tá? Isso aqui é minha rota da API, se eu não me engano ela já está rodando, já está rodando sim. Se eu mandar isso aqui é para ele dar um success true, que é o que essa linha aqui está dizendo, ok? Então se eu rodar isso aqui, deve dar tudo certo e realmente deu. Agora se eu errar alguma coisa, ele deve dar esse erro aqui, de um status 400 e deu aqui 400 bad request, ok? Então tá funcionando, é assim que funciona. Basicamente a gente manda uns dados, se os dados estiverem no formato certo, a gente insere uma parada no banco de dados, tá? Eu tô com um banco de dados aqui, tem várias coisas já, porque eu já estava testando esse código. Como eu disse, é um código que eu realmente vou usar na vida real. Enfim, tá. Bom, de longe isso aqui já está quebrando o nosso princípio das 5 linhas, porque tem mais de 5 linhas. Novamente, se eu não me engano, eu contei 11 linhas. O que a gente vai ter que fazer aqui primeiro é analisar como é que está a estrutura desse código. A gente vê que entre cada pedaço de código tem umas linhas em branco. Por exemplo, a linha 7 aqui do arquivo é uma linha em branco, a linha 13 é outra linha em branco, a linha 16... Isso geralmente o programador faz quando, logicamente, na cabeça dele ele está programando e o código está fazendo coisas distintas, ok? Então, basicamente ele deixa isso para separar partes logicamente diferentes do código, partes cuja natureza é diferente da outra parte, tá? Por exemplo, esse if aqui,
ele está logicamente atrelado a esse return. Então eles estão juntos, uma linha após a outra. Agora isso aqui já não está mais atrelado, certo? Então eu tenho uma linha aqui separando eles, ok? Bom, então que isso já indica que a nossa função está fazendo mais de uma coisa e está quebrando aquele princípio da responsabilidade única, que além de estar quebrando também o das 5 linhas, certo? Então isso não é uma boa prática. Geralmente a gente quer que nossas funções façam uma única coisa só, e é isso que a gente vai fazer. Bom, a gente vai pegar então esses blocos de código que parecem estar de alguma forma naturalmente relacionados, certo? De alguma forma logicamente relacionados, perdão. E a gente vai transformar eles numa função própria, porque, bom, se eles fazem uma coisa que está logicamente relacionada, eles estão melhor na própria função deles. Tem aqui, por exemplo, essa parte aqui de inserir os dados no banco de dados, tá? Isso aqui pode muito bem estar em uma função só. Para não gastar o tempo de vocês, eu já criei os códigos separados em vários arquivos. Eu só vou substituir eles aqui, porque senão demoraria mais, tá? Então eu tenho aqui um model chamado sequence, que tem a função create. Essa função create basicamente tem essas duas linhas de código aqui, tá? Lembra de como é que conta linhas? Isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha. Então a gente tem duas linhas aqui. Essas duas linhas, elas estão logicamente relacionadas, então eu agrupei ela na mesma função create, certo? E exportei aqui desse arquivo que eu chamei de sequence.ts. Então, aqui é outro arquivo, a gente vai já passar por ele. Então, eu posso vir aqui e deletar isso aqui. Aqui no caso, no seu código, você não vai ter o negócio pronto, né? Então, você vai ter que primeiro criar lá. Depois de você criar, você vem aqui, apaga o que tinha antes e chama a função que você criou. No caso, seria sequence. Deixa eu importar o sequence.create, passando os dados, que no caso é sequence data. Ok, maravilha. E sempre que você fizer uma mudança dessa, você deveria verificar se o código ainda está funcionando, porque isso aqui é uma mudança boba, pode ser uma mudança boba, mas ainda assim, vai que quebra, né, cara? Pô, você não quer arriscar, então vamos aqui testar se o correto ainda dá correto, e se o errado ainda dá errado, e realmente tá do jeito que a gente esperava. Ok, bom, a gente vai seguir esse princípio de pegar partes de código que estão relacionadas e mover elas para as próprias funções, até a gente fazer esse código aqui ficar com menos de 5 linhas ou menos, né? Tomando cuidado para que nossas funções também tenham 5 linhas ou menos. No caso dessa aqui, ela tem 2 linhas, ok? Eu deixei esse espaço em branco aqui, mas você poderia muito bem deixar assim, porque essas duas partes estão logicamente relacionadas. Isso aqui não é tanto uma questão de separação lógica, isso aqui é mais uma questão de organização, certo? De deixar o arquivo em si, o texto do arquivo mais legível, o código do arquivo mais legível, tá? Bom, aqui a gente vê agora que, bom, eu tenho, por exemplo, esse success aqui que, bom, se não der certo, isso aqui basicamente está dizendo, olha, se não der certo pegar os arquivos do corpo da requisição, do body, do jeito que eu queria, ele tem que me retornar um erro. E eu tenho isso aqui também me dizendo que, tá, é outra coisa que eu vou retornar, isso aqui é ainda outra coisa que eu vou retornar, e eu ainda estou logando aqui no console, tá, eu estou fazendo várias coisas. Tá, isso aqui eu tô falando, eu tô colocando em palavras o jeito como eu penso quando eu leio um código assim, tá? Eu quero diminuir a questão das 5 linhas, né? Bom, então talvez isso aqui poderia ter funções próprias para isso. Por exemplo, esse aqui ele tá logando um erro e retornando uma resposta dizendo que deu erro. Eu poderia ter uma função para isso. E eu tenho realmente aqui, deixa eu só achar, aqui ó, log and return error. Eu logo no console um erro e retorno um internal error message, que é outra função que basicamente diz nextResponse.json, é basicamente o que está aqui, tá? Então, como eu já criei, eu vou pegar e substituir essas duas linhas aqui por uma coisa que é só uma única linha. Eu vou retornar um API, que é o nome do model que eu criei, API, aqui o arquivo, e log and return error, que é uma função que eu exportei dele, api.log and return error, o erro, passando para ele o erro que a gente recebeu, tá? Porque ele é o que ele pega aqui, tá? Ok, maravilha. Dessa forma, a gente ainda loga no console o erro e retorna o erro também. Ok, você deveria pausar e testar isso aqui, certo? E se você estiver usando o Git, você deveria fazer o commit também, certo? Para que sempre fique algo recente ali para o qual você possa voltar para um estado mais recente possível que não está funcionando. Você primeiro testa se funciona e depois faz o commit e segue o ciclo de refatoração, tá? A refatoração é assim, primeiro você escreve um código
Depois que você garante que ele está funcionando, é que você vai refatorar. É assim, pelo menos, que eu faço. É assim que eu vejo que deve ser feito pelos livros de refatoração que eu leio e enfim, pelas pessoas que eu vejo falando sobre refatoração. Bom, novamente a gente tem outras estruturas aqui relacionadas. Isso aqui já nem está mais tão relacionado ao princípio das 5 linhas. Isso aqui está mais a deixar o código, a função com o mesmo nível de abstração, que é outra coisa que é uma boa prática também. Então, ao invés de eu ficar retornando nextResponse.json, eu posso sempre fazer que nem aqui, api.loginReturnError. No caso, isso aqui seria um success message. Então, eu criei aqui um success message, que basicamente faz a mesma coisa, que literalmente faz a mesma coisa que isso aqui. Então, eu vou só dar um return api.successMessage, ok? Porque aqui deu certo. Isso aqui eu já posso até deixar assim. E aqui também eu tenho outro daquelas coisas. No caso é um error, um bad request error, né? O status 400 de response diz que é uma bad request, que é como a gente viu aqui escrito, bad request. Eu criei aqui também um bad request error. Eu vou só pegar aqui e dar um return api.badRequestError. Lembra que cada vez que você faz isso aqui, você tem que parar e testar. Eu não vou fazer isso porque eu já testei isso aqui, eu já tentei gravar esses vídeos várias vezes e deu errado, então eu tenho quase certeza que isso está funcionando, ok? Eu não quero ficar testando de novo para não demorar. Bom, aqui a gente vê outra coisa que é que isso aqui tudo está bem relacionado. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Isso aqui deveria ser uma função por si só no máximo, certo? Então vamos mover isso para uma função, porque isso aqui está tudo relacionado. Aqui a gente está tentando criar nossa sequência e retornar a resposta de sucesso, caso dê certo, ou retornar a resposta de erro, caso dê erro, tá? Então vamos criar uma função para isso. Essa função aqui eu não criei, eu vou criar aqui com vocês, chamar de async function handle sequence creation, certo? A gente vai pegar o sequence data, que vai ser do tipo, se eu não me engano, deixa eu importar o z, do Zod, né? z.infer, type of, create sequence schema, ok? E aqui dentro a gente vai colocar tudo isso aqui. E, bom, aqui onde a gente tinha aquilo, a gente vai dar um return await handle sequence creation, passando o sequence data. Então a gente pegou 5 linhas e colocou tudo dentro da função. Então, olha só, a gente criou uma nova função aqui com 5 linhas. E, bom, essa função aqui, ela já tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas aqui, certo? Isso aqui são 2 linhas porque eu tenho um if e também um return, tá? Você pode pensar que eu estou sendo muito duro na questão de contar linhas, mas é porque realmente é importante, tá? Você não quer... E 5 é um número meio arbitrário, mas enfim, vamos supor que seja 5, você não quer que seu código tenha mais do que 5 linhas, você quer manter um padrão, certo? Então tenta ao máximo não fugir desse padrão, a não ser que seja impossível mesmo, tá? Mas se não, você tenta seguir esse padrão. Bom, então novamente aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, ok? Então essa função aqui já está de acordo com o que a gente quer, só que essa função aqui, na verdade, ela tem um problema que não é nem tanto um problema relacionado à refatoração, e sim um problema realmente de como funciona no Next.js as coisas. Se a gente fizer isso aqui, tentar pegar a resposta, a request que foi enviada para a gente como JSON, e ela não tiver no formato JSON, a nossa API vai dar um erro, nossa API talvez até crash. Então, a gente teria que fazer um try catch aqui, bom, em caso de erro, a gente não crashar, a gente saber o que fazer. Só que isso já aumenta mais 2 linhas na nossa função, que já tem o máximo de linhas, que é 5. Então eu vou criar uma função para isso. Eu venho aqui, se eu não me engano foi na API que eu criei, e aqui ó, safe request body, ele faz aquele try catch, certo? Ele tenta pegar o JSON da response, e se ele não conseguir pegar o JSON, ele retorna só um JSON vazio, tá? Então eu vou apagar isso aqui, que eu fiz só de exemplo, eu vou dizer que const body vai ser await api.saveRequestBody, passando a request. Ok, maravilha. Tá, a gente fez várias coisas aqui, você deveria novamente ir testando de uma em uma, mas se eu vier aqui testar o que dá erro, ainda dá erro, e o que dá certo, ainda dá certo. Significa que provavelmente está funcionando. Bom, é isso. O trabalho mais pesado aqui seria você entender as coisas, como elas se relacionam logicamente, e separar em códigos diferentes, funções diferentes, mas veja aqui que agora todas as nossas funções têm no máximo 5 linhas. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Essa daqui tem 1 linha, essa daqui tem mais 1 linha, essa daqui tem 2, essa daqui tem 1, essa daqui tem 1, 2, 3, 4 linhas. Ok.
a gente refatorou aquela função gigantesca em várias funções pequenas que tem no máximo 5 linhas, ou menos do que isso, né? Então é isso, cara. Agora a gente tem um código muito mais organizado. Se você ler isso aqui agora, bom, vamos ler isso aqui e ver se a gente entende, mesmo ignorando a implementação interna desse negócio, vamos ler se a gente entende, tá? Bom, só para ver se ficou mais legível mesmo. Bom, a gente pega o corpo da requisição de uma forma segura, ok? A gente tenta fazer um safe parse aqui, parsear. No caso, parsear é formatar de um jeito que a gente aceite, certo? A gente tenta fazer essa formatação aqui de forma segura. Se não der sucesso, ou seja, se der erro na formatação, se os dados que a gente recebeu não estiverem no formato que a gente espera, a gente retorna um bad request, certo? Dizendo que a requisição deu errado. E se der tudo certo, a gente lida com a criação da sequência, passando para essa função, os dados da sequência. Então, sim, tá tudo tão abstraído que você lê isso aqui linha a linha como se estivesse num livro. E realmente é para ser assim, sabe? Você lê o código, olha que eu nem precisei comentar nada. Tipo, geralmente até comentários são meio que um indicativo de código que não está autoexplicativo o suficiente. Você tem que fazer seu código ser autoexplicativo, ok? Bom, e foi isso que a gente fez aqui nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Novamente, essa conversa surgiu de uma conversa que a gente teve lá no meu Instagram, tá? Então, se você quiser participar de outras conversas, tem lá no Instagram, eu vou fazer uns stories. Eu geralmente sempre faço stories lá, conversando com o pessoal, vendo o que dá, e vez ou outra surge uma ideia interessante lá do que a gente tem que fazer, ok? Me desculpa ter me prolongado tanto no vídeo. Eu não acho que fazer um vídeo tão curto sobre um tópico tão denso quanto esse tenha resultado. Eu realmente estou buscando passar valor aqui, tá? E eu gosto de pegar e explicar código e tal. Então eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se tem uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui, além de tudo isso que eu já falei, é que isso aqui é uma coisa que você aprende com prática. Você não vai assistir esse vídeo e conseguir sair pegando toda a função e fazendo com que ela fique em 5 linhas. Então você precisa praticar isso. É uma coisa que você tem que fazer diariamente, ou enfim, com muita frequência. Então, se você quiser ser mais amigo do seu código, faça isso. Isso é um bom princípio para ser seguido.